Muito bom. Opa, os tortinhos. Muito bom dia, Hare Krishna. Hum, Eles estamos aqui, cada um e cada um. Bom, aqui nós retomamos as nossas reflexões, um pouquinho atrasada. Agradeço a paciência de vocês. Estava aqui com questões paralelas, algo assim, da manhã. E de deixar na sala que estava dando paciência. Vamos lá. A gente está aqui, eu queria saber se a Carol, se ela está aqui. Carol que estava no final de semana. Não, hoje ela não entrou. A avó da Carol fez a passagem. Agora eu também recebi essa mensagem agora cedo. E quem conhece a Carol, quem estava aqui com ela no final de semana, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de receber uma mensagem de vocês. E isso também, de novo, essa força de comunidade, nesse amparo, é muito importante. A Jetsuma sempre brinca, né? Ela diz assim, que alguém procura ela e diz, nossa, o que que aconteceu que você está tão triste? A pessoa fala, alguém morreu. E ela diz, mas como assim? O que que aconteceu? Ela falou, foi tão de repente que a pessoa faleceu. E a gente fala, mas de repente, quantos anos ela tinha? Daí, sei lá, tinha 98 anos. Daí a gente disse como a gente ignora que a vida tem seus cursos e como a gente ignora isso porque a gente coloca a morte por trás desse muro que é o tabu, né? Não é o caso da Carol, obviamente, a Carol tem uma, já conversei bastante com ela a respeito de morte, de passagem, mas é sempre bom a gente, como comunidade, poder oferecer algum tipo de apoio para as fases que um e outro vive, né? Porque, ou seja, um está vivendo uma morte, a Dani aqui na minha frente um renascimento, que hoje é aniversário dela, tantos de vocês estão fechando ciclos e começando outros. Essa é a dinâmica da vida, naturalmente, né? E quanto mais a gente ficar à vontade com os ciclos que começam e os ciclos que fecham, mais a gente tem desenvoltura para ir dançando para a fogueira, né? Porque às vezes essa fogueira é o fim, às vezes essa fogueira é a luz, às vezes essa fogueira, mas ficar à vontade para realmente não ter um sobe e desce na vida, à medida que as coisas boas, que a gente intitula boas, acontecem e que as coisas que a gente intitula ruins acontecem. A gente, de novo, dançar para a fogueira. E isso é um conceito bonito, sabe? Para a gente olhar e se consumir na chama, se consumir na chama constantemente, se consumir na chama da vida. Enfim, quem conhece a Carol está aí dada a mensagem, e como comunidade, de novo, a gente tem um grupo aberto e eu sempre vou ficar muito feliz que a gente possa compartilhar a verdade da vida, né? Ontem eu citei Jesus rapidamente na reflexão, sempre cito mesmo uma passagem específica, que quando Pôncio Pilatos faz perguntas para ele de ordem é, transacional, de ordem prática, por exemplo, pergunta, você é mesmo o rei dos judeus? Qual é o seu reino? Ou seja, tem alguns lugares que ele responde, ou seja, meu reino não é aqui, é você que diz que eu sou o rei, porque é igual o mestre. O mestre não se intitula mestre. Quem segue o mestre fala que ele é mestre. Então, você é o rei dos judeus? E ele fala, você que está me dizendo. Ao seu reino, meu reino está lá em cima. E coisas que Pôncio Pilatos esperava que Jesus respondesse, ele cala. Então, por exemplo, sobre a verdade, ele cala. Ele fala em silêncio essa resposta. Esse momento é muito interpretado por filósofos, não só por pessoas ligadas ao evangelho, mas por filósofos na questão do silêncio, que é onde eu quero chegar hoje. E outras perguntas, outra vez, de defesa, ele cala num outro silêncio. No silêncio de que eu não me importo com as coisas desse mundo. Você pode me acusar do que for, a minha vida continua independente do que você pensa que eu sou, de quem você pensa que eu sou. E, ao mesmo tempo, quando a pessoa que pergunta não está de fato interessada na resposta, então tem alguns filósofos que dizem que perguntas que certos discípulos ou pessoas ligadas a Jesus fizeram de cunho espiritual, esperando uma resposta intelectual, Jesus calou. Olha que interessante. Ou seja, a gente receber, a gente querer pautar a espiritualidade no intelecto, a gente só vai ter informação a respeito disso.
Quando a espiritualidade realmente consegue alcançar a gente, ela não alcança, ou seja, quando a gente dá esse salto para a espiritualidade chegar e encaixar do lado de dentro, não é no intelecto que ela se resolve. A gente geralmente tem aqueles momentos de ahá, a gente diz, uau, é isso, não é assim? Não é alguma coisa que a gente diz, ah, entendi meramente aqui. É algo que dentro é quase um suspiro, a gente diz, igual a questão da própria morte, quando a gente entende a morte como uma passagem, a morte como um túnel, a morte como uma porta, o nascimento como uma porta, essa passagem da vida deixa de assustar a gente. Então, enfim, é muito significativo que Jesus tenha falado a respeito da espiritualidade com silêncio, porque é isso que a meditação diz também. A meditação faz a gente fazer as pazes com o silêncio, com a nossa companhia. E a gente pode notar que por exemplo, é óbvio que as músicas, as aulas, os mantras, né? Ou seja, tudo isso acalma a mente. Mas eu quero que a gente note também o quanto a gente não suporta ficar com barulho, sem barulho externo. A gente liga alguma coisa. Reparem nisso e pensem se vocês conseguem ficar sem ligar alguma coisa. Então, por exemplo, que seja um mantra. Eu não estou falando da gente parar e escutar, por exemplo, a Juliana e o Danilo quando eles estão aqui. Eu estou falando especificamente dentro do que a vida vai desdobrando, o quanto a gente consegue simplesmente ficar em silêncio e o quanto a gente precisa ligar alguma coisa. Ou seja, precisa ter um barulho que é confortável para nós a ponto de calar o lado de dentro. Agora, e se eu coloco um silêncio do lado de dentro capaz de suportar o que quer que seja do lado de fora? Reparem nisso e reparem, por exemplo, às vezes a gente não repara com a gente, mas às vezes com outras pessoas. Vocês já chegaram na casa de alguém ou com alguém, ou o que quer que seja, e a pessoa está fazendo alguma coisa ou está falando com você com a TV ligada? E às vezes a gente diz assim, ai, vamos desligar a TV ou diminuir, porque, ou seja, né, a impressão que está todo mundo falando junto. Então, repara esse barulho e repara de como é importante que a gente tenha consciência dos sons que a gente vai ligando para não permanecer no silêncio, não tocar o silêncio. O silêncio é muito desconfortável, mas o silêncio é a língua de Deus. Porque tudo que a gente tenta transmitir com palavras é sempre o dedo apontando. Nunca é, de fato, o que está sendo apontado. E isso é difícil a gente compreender, porque a fluência está no silêncio. Quando a gente fala do idioma dos mestres animais, a gente fala de um idioma que é necessariamente algo que a gente escuta? Não. Não é assim? Quem tem um mestre gato e um mestre cachorro sabe. Tem é um jeito de dizer, né? Porque, enfim, jeitos da palavra alcançar. O silêncio, portanto, precisa ser estudado como uma língua que a gente quer ser fluente. E parte dessa fluência vem a gente aceitar estar em silêncio. E a gente fazer silêncio de alguns pensamentos. Então, por exemplo, a gente senta para meditar, daí como eu brinco, né? Vem aquela vontade insuportável de se coçar, e se não se coçar, dá a impressão que vai morrer. Então, como é que a gente cala? Entende? Ou seja, simplesmente diz agora não. Conversa com a sua mente como se ela fosse uma criança, mas a gente precisa entender o que no Oriente falaram para nós, que são duas mentes, uma superior e uma inferior. Então a gente não está fazendo um exercício de esquizofrenia. A gente está colocando a consciência, ou seja, Krishna, essa consciência superior, acima de fato dessa consciência inferior. Porque imagina se você não tiver consciência, tudo que sua mente vai pedir se você atender. Imagina se você atender todos os desejos dela de dormir mais, de comer mais, de não falar com as pessoas, ou falar para as pessoas o que você pensa quando rasga na sua mente, quando alguém te ofende, por exemplo. Muitas vezes a gente segura a onda, a gente diz, tá bom, já entendi que responder e partir para agressividade não é o caminho. Mas imagina se a mente saísse pela boca direto. Imagina se a mente saísse pelas mãos direto, se a mente saísse pelos pés direto, ou seja, se a gente não tivesse essa consciência de deter. Então, o silêncio também precisa ser nesse lugar que a mente não necessariamente para de pensar, mas que a gente tem consciência do que está pensando. Ou senão, de repente, a mente diz: essa vida não vale nada. Vamos por algum outro lugar. E a gente segue a mente. Então, esse estudo da mente, especialmente da mente inferior, é algo que é um começo de silêncio.
é uma faceta do silêncio, entende? É como se fosse um tapas da mente, para que a mente tenha esse lugar aonde ela fala, onde ela manifesta algo alto, algo divino, algo que reproduz tudo isso que a gente está vendo aqui em significado, e não como informação. Ela realmente consegue pensar aquilo, pensar o bem do outro. E isso é difícil, porque, de novo, a gente não comanda o pensamento, mas a gente tem formas de purificar a mente. Então, ainda que eu não consiga saber o meu próximo pensamento, se eu purificar suficientemente a minha mente através do meu tapas diário, da minha prática espiritual, o meu próximo pensamento, quando alguém me ferir, não vai ser atacar de volta, vai ser Namaha. Ou seja, como eles dizem, o Namaha é uma aceitação de amém, de tá feito isso, então paguei minha conta, você ganhou a sua, é entre você e Deus, eu não respondo no mesmo lugar e eu sigo a minha vida. Agora, outra vez, isso para manifestar espontaneamente, precisa ter todo um trabalho prévio diário que essa mente se manifeste nesse lugar alto, senão a gente engancha na outra pessoa. A gente engancha no porquê que você fez isso para mim. E esse é um lugar também que a mente distancia do silêncio, quando ela quer respostas. Vocês já passaram por alguma coisa muito difícil na vida, eu tenho certeza. E quando a gente passa por coisas difíceis, quando a mente não está observada, a gente quer respostas. E se a gente tem respostas de verdade? Ia mudar alguma coisa? Ah, não, mas aí eu ia entender. Ia mesmo? Isso é só informação. Esse momento ahá, geralmente não acontece aqui. E aí o que acontece? Tudo bem que você teve ou não teve respostas, a vida continuou. Quando você olha para trás, você ainda tem aquelas perguntas? Ou aquelas perguntas silenciaram porque elas não tinham a menor importância? Importou somente que você tenha continuado. Importou que o outro, de alguma forma, tenha continuado. E às vezes você soltou, você até falou: olha, ele fez, ela fez, e bendito seja eu seguir. Não é assim? Então, por que a gente dá tanta atenção para as perguntas? Por que a gente dá tanta atenção para o intelecto se as coisas não se resolvem no intelecto? Mas é importante a gente perceber o que a gente está pensando. E aí, então, começar a silenciar. E como silencia? Não dá atenção. Imagina se você for dar atenção para cada neurose que tem na mente de cada um, de cada uma de nós, em função de tendências passadas. E tendências passadas construídas muitas vezes por repetidas vezes termos sido provocados e provocadas dessa forma na infância. Foram anos respondendo de uma forma para agora a gente querer mudar. Então, a primeira coisa do silêncio, vai prestando atenção no que você pensa e silenciando, não dando atenção para o que não cabe pensar. Esse é um primeiro passo. E aí tem momentos de suportar o silêncio, porque às vezes a gente pergunta para as pessoas, né? Ou seja, por que você me feriu? Por que você foi injusto, injusta comigo? Por que você foi injusto, injusto com o outro ou com a outra? Porque a gente também se fere pelo ego estendido. Ou seja, por que você fez isso com a minha filha? Por que você fez isso com o meu parceiro, com o meu pai? E dentro do julgamento que eu tenho do que é certo, do que o outro fez, que muitas vezes é pautado em opinião e não em verdade. Olha que enrosco. E aí tem um outro silêncio, que é o silêncio que a vida dá, porque às vezes a gente pergunta para as pessoas, como eu falei, e às vezes a gente pergunta para a vida. E aí a vida cala. Você falar para a vida, quem nunca? Falou, me dá pelo menos um sinal. E o raio da vida te ignora de cabo a rabo. Silêncio total. Dá a impressão que você está na terra dos mortos como a gente entende a morte, o silêncio, o cemitério. Você diz, o que está acontecendo aqui? E nada, e você pede um sinal, e nada. E a gente não entende a língua de Deus. A gente não entende quando Deus faz silêncio, o que ele quer dizer para nós. E isso precisa ser uma intimidade que a gente constrói. A gente constrói desligando o rádio, desligando a TV, suportando a nossa companhia, sentando no aparente silêncio que revela o barulho da nossa mente, calando certos pensamentos. Então, quantas vezes, muitas vezes, ofendidos e ofendidas, a gente procura, através de pensamentos, formas de se defender daquela pessoa, como se a gente estivesse conversando com aquela pessoa. E aquilo fica como um filme repetido na nossa mente. Então, o começo do silêncio, muitas vezes, é a gente identificar esses pensamentos, e à medida que eles vêm, eles vão.
não desenvolver a pauta. Ou a gente fica outra vez naquele momento e vai cada vez mais enraizando a situação. Porque cada vez que a gente fala mais a respeito, cada vez que a gente vai conversando mais a respeito, isso, Amanda. As redes sociais, deixa eu só pegar o comentário para não sair. As redes sociais evidenciam excesso de informações, busca por validação e exposição. Exatamente. Exatamente isso. Então, quando a gente começa a falar de silêncio, a gente precisa entender as várias facetas dele. Primeiro de tudo, compreender: silêncio é a língua de Deus. Por exemplo, as pessoas falam das mestras plantas, né? E falam, não, elas são tão diferentes, elas não sentem, elas não pensam, elas não sentem, elas não pensam e elas não falam como nós. Mas não significa que elas não tenham a senciência delas. Agora, como é que a gente vai entrar em contato com a mestra planta? Ela vai passar, você vai passar por ela e ela vai falar, bom dia, coração, como você está? Ela não vai falar desse jeito. Você vai precisar ter um pouco mais de sensibilidade, como os xamãs tiveram, como os povos originários tiveram, para reverenciar, inclusive, o poder de cura que tem nesses seres. Agora, quando a gente vai para o reino mineral, não, esses não falam de jeito nenhum. Não falam de novo como nós falamos. Mas se a gente realmente conseguir sentar para meditar com uma mestra pedra, talvez a gente consiga a linguagem do silêncio mais fluente do que quando a gente senta simplesmente sozinho, sozinha com os nossos pensamentos. Você imagina quanto tempo ela está lá sentada, enquanto a gente está freneticamente se movendo. Agora ela fala e pensa como nós, não. Mas ela é capaz de se sentar num chakra do coração, fazer uma pessoa se sentir aliviada da dor. Mas a gente, em todo caso, se julga superior, né? É um probleminha de arrogância que a gente tem. Mas tudo bem, a gente está trabalhando nisso. Então, o silêncio, quando a gente olha para o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino do mestre animal, ou seja, diferente do ser humano, porque o ser humano ele virou um outro conceito de mestre animal, né? Ele virou um animal que não é mestre. Ele virou um animal, nós viramos animais no sentido mais bestial, que usamos a mente contra nós mesmos, contra nós mesmos. Então, quando a gente fala de meditar, a gente fala de silêncio. Quando a gente fala de entender a mensagem do divino, a gente fala em silêncio. Quando a gente quer o silêncio, não vai adiantar simplesmente a gente sentar 50 minutos em silêncio. E algumas vezes, nem 50 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos em silêncio, e depois passar 23 horas e 55 minutos falando disparadamente, ou até mesmo para calar a fala, ou seja, para não escutar a fala mental, ligar alguma coisa do lado de fora em voz alta. Porque vira uma distração para a mente, percebe? Mas a mente não está sendo doutrinada no silêncio. Ela está só sendo reprimida para que ela mesma não reproduza de forma que você escute o teu próprio pensamento. Então, o que eu tenho para dizer do silêncio é começa a se suportar. Começa a se suportar nas menores coisas e não só na meditação. E lembra que para você sentar para meditar com a coluna ereta, com as pernas quietas, sem ficar batendo o pé e tremendo a pálpebra, você vai precisar respirar fundo durante o seu dia. Você vai precisar ter alguma rotina de autocuidado envolvendo o corpo físico. Senão não tem como a gente esperar meditar 1 hora. A gente não vai chegar nem no silêncio. Os gritos das articulações, os gritos de simplesmente não ter trabalhado a nossa ansiedade não vão permitir que a gente se sente em silêncio. Então, a meditação, ela é um fruto também das outras horas do dia. E para que ela seja um fruto que realmente consiga ser doce para nós, a gente precisa trabalhar essas outras horas do dia. Então, percebe, hoje, amanhã, sempre, quais são os momentos. É óbvio, seja o mantra, a música que é elevada, tem momento para tudo isso. Mas repara como o exemplo que eu comentei da televisão ligada. Repara quando a gente não se suporta e liga alguma coisa porque a gente quer distrair. Não quando a gente está aprendendo alguma coisa ou quando a gente está se concentrando. Eu tenho certeza que vocês vão saber discernir no dia a dia quando isso acontece. Lembra desse exemplo de chegar na casa de alguém, a pessoa está fazendo absolutamente outra coisa e ela está com o rádio ligado.
Ela nem está escutando a notícia, ela nem está escutando a música que está tocando, mas ela está escutando um barulho superior à mente dela. Vocês conseguem imaginar essa situação? Vocês conseguem lembrar de uma situação que vocês encontraram alguém nessa situação? Porque assim a gente consegue identificar. Se fica muito na teoria, fica como num lugar distante. Agora precisa identificar, porque sem que a mente possa ser vista, a gente não consegue trabalhar na mente. É como quando a gente quer resolver um problema que a gente não admite. E a mente, nesse contexto, ela é um problema para a meditação. Agora, a mente vai participar da meditação sem dúvida nenhuma, só que ela vai ser um problema solucionado na meditação. Agora, sem ver esse problema, que é o que? O pensamento excessivo, o estímulo excessivo. Então, tá bom, você quer dormir depois de ficar até 5 minutos antes vendo a luz da tela e com os estímulos de dopamina barata de um feed, você não vai conseguir dormir. E dormir também é silêncio, não é? E quando a gente fala de estar consciente, a gente está entrando no começo da história que é estar consciente acordado, acordada. As escrituras falam para nós que as pessoas realizadas estão conscientes do sono. Vocês têm noção disso? A gente não está conseguindo nem estar consciente acordado, acordada. E eles estão falando para nós que existe uma consciência no sono. Como é que a gente vai chegar aí? Com certeza não é com excesso de estímulo, não é com a tela ligada excessivamente e não é com a gente mentindo para nós que a mente cala quando simplesmente a gente aumenta o barulho externo. Aí eu lembro, eu já citei isso, o cunhado do Vitor veio, a gente estava em Camanducaia ainda, e ele chegou e ele nossa, que silêncio. E aí deu 3, 4 horas depois ele falou, gente, que insuportável. Alguém liga o som, pelo amor de Deus, não aguento mais esse silêncio. É isso. Num primeiro momento é lindo, agora depois a pessoa começa a querer inventar coisa para fazer. Ela, não, eu preciso ir embora. A gente teve recentemente um caso de uma pessoa aqui que não conseguia parar, não conseguia receber, não conseguia o silêncio, não conseguia. E a pessoa, ou seja, ela nem percebe. Ela nem percebe que ela não suporta essa presença do divino. Ela não suporta a fala do divino, que é o silêncio. Então, aprende a sentar embaixo de uma mestra árvore. Aprende a olhar, a contemplar a natureza. Aprende a sentar em silêncio. Aprende a suportar o seu barulho interno. Aprende isso, mas aprende de um jeito que você se olhe e não que você se iluda com o caminho espiritual, porque o caminho espiritual também ilude. Quando o ego toma a frente do caminho espiritual, e aí outro dia eu vi também essa coisa de internet, a Nanda citou, alguém me mandou um link, eu não sei o que foi, mas enfim, o, o, a pessoa se intitulava como líder espiritual, e eu dizia assim, mas assim, na bio da pessoa, eu falava, gente, o que está acontecendo com a gente, pelo amor de Deus? Mas dentro de um lugar de conduzir outras pessoas, de gente, vamos tentar a gente se conduzir antes e aí fazer partilhas e entender o nosso lugar, inclusive de humildemente servir e não de se proclamar acima dos outros e colocar que bagunça que está acontecendo. Com um pouco de bom senso a gente percebe isso. Então, por favor, vamos praticar o silêncio que a gente consegue na observação. Então, olha o excesso de estímulo, olha como está pensando, olha quando quer fugir da mente. Quando quer fugir da mente? Quero fazer alguma coisa. Então, a gente se une, a gente se junta muitas vezes para fazer barulho para calar a mente. É como se o barulho externo pudesse calar a mente. Acompanha esse raciocínio? Agora, e se do lado de fora tem silêncio, aí a gente consegue ter um pano de fundo para enxergar a mente. E aí, quem é você? Quando tá tudo em silêncio em volta, porque daí você pode se ver. É como se fosse um espelho que te reflete. E suporta isso. Suporta fazer as suas atividades sem ligar a música, para que você se observe. Suporta olhar, e de novo, com todo o respeito pelos momentos que a gente tem, que a gente liga músicas boas, que elevam a gente, que a gente escuta mantras. Eu não estou falando disso, eu estou falando de distração. E precisa ter o discernimento para enxergar isso. E olha o teu pensamento. Quando isso for aprofundando,
Repara também na qualidade do pensamento e tenta dividir essa qualidade em três ramificações. Uma delas, que o seu pensamento é elevado, então você aceita a vida ou você tem momentos realmente prolongados de silêncio. É uma aceitação que te leva. Sabe quando a gente vê algo realmente bonito aos olhos ou bonito ao coração? A gente não cala, a gente não tem uma experiência que é quase espiritual. Essa é uma mente satívica. É uma mente que foi purificada. Ela consegue ver, ela consegue enxergar. Ou mesmo quando o outro para falar com a gente. O quanto a gente de fato consegue ouvir, ou o quanto a gente fica ansioso para falar para aquela pessoa. Que muitas vezes, para ela ficar tranquila, porque a gente passou por pior. Então a gente é como se a gente abraçasse o outro, falando: não, não, pode ficar tranquilo, eu passei pior. Em vez de olhar para a pessoa e simplesmente acolher o momento dela. Então, quanto que realmente a gente consegue escutar do outro, tá pro outro, com essa mente silenciosa. E aí, nisso tudo, a gente vê a mente que quer fazer muita coisa é uma mente rajássica. Essa é uma mente comum aqui no Ocidente. Então, a gente pensa para fazer, a gente não percebe, não se detém e a gente freneticamente está fazendo. Aí, óbvio, separa uma pessoa numa prática de yoga para ela ficar 5 minutos parada numa postura ou 5 respirações que seja, e a pessoa surta. Não é assim? Porque a gente precisa estar o tempo todo fazendo. E se não faz alguma coisa, a pessoa entra num surto. Então, vê a qualidade da mente. Tem a mente que é letárgica. Então, a mente são os momentos da vida que são os momentos de pousio. Ou a gente está muito identificado com a tristeza. A tristeza não se move. A alegria canta, a alegria dança. Agora, não é que a alegria faz, a alegria é. Não é assim? Quando você está feliz, você não procura alguma coisa para fazer. Tudo que você faz, tudo que transborda de você é um feito da alegria. Quando a tristeza está presente, ela é letárgica, ela não se move. É quando a gente não quer sair. É quando a gente não quer falar com o amigo. É quando nada de fato importa. Essa é a mente que está letárgica, que está ligada a tamas. Tudo isso a gente consegue mudar com a alimentação e com alguns ritmos de vida. Por exemplo, o fato da gente acordar esse horário já regula, inclusive, a mente, porque a mente é muito intimamente ligada também com o sistema endócrino, que são as glândulas. E pelas glândulas a gente se conecta com estados de consciência diferentes. Então, acordar esse horário já ajuda. Outro aspecto da mente tamássica. A mente rajássica, a gente senta para meditar e é a tal da coceira. Se a pessoa não se move, ela fala: não, eu vou morrer. E daí ela procura isso, ou seja, coça o cabelo, cai um fio de cabelo, dá a impressão que é uma espada no rosto da pessoa. A pessoa precisa tirar. Agora, a mente que é tamássica, ela vai na meditação, ela começa ereta e ela começa a sucumbir, sucumbir, sucumbir. É uma mente que ainda está triste. Então, ela sucumbe, ela para, ela diminui, ela encolhe. Então, percebe durante o seu dia como você vai pensando. E como você vai pensando, porque você foi doutrinada a pensar daquela forma, e o quanto você está pensando daquele jeito, porque naturalmente está transbordando de você. Tudo isso é um estudo, gente. Não é um estudo simplesmente para a gente parar aqui 10 minutos de novo e encontrar a resposta. Isso é um estudo de vida. O Oriente se dedica a isso há milênios, num estudo que as pessoas fazem a vida inteira delas. E por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente também está na sociedade do quê? Do drive-thru. Então a gente está passando, como é que faz? 10 passos, o coach, né? O líder espiritual, 10 passos. O primeiro passo, isso, o segundo, no 10º você se ilumina. Não é assim. São anos, são vidas. Então, se debruça sobre isso com paciência. E aí, cada vez que não der certo, a linguagem do silêncio através daquilo é: aprenda paciência. A gente vai na academia e a gente tem paciência para ganhar músculo. Agora, na meditação, não. A gente quer ganhar o músculo do silêncio assim, ó, drive-thru. A gente quer sentar lá em meditação e receber a graça. Agora, na academia, a gente aceita ficar lá um ano levantando peso, gemendo e chorando, a contragosto, e acha bonito. Agora, entre outras coisas que a gente faz repetidamente. E a gente entende que leva tempo. Agora, quando é algo que realmente transforma a gente, que provoca o incômodo no ego e não no corpo físico,
Aí a gente diz, não, sabe o que que é? Eu tentei, mas não era para mim. Qual é a pessoa que pode dizer que a meditação não é para ela? Que o silêncio não é para ela? É uma pessoa que está confusa. Porque qualquer pessoa tem uma mente. E se a mente for insalubre, a vida toda dessa pessoa vai cair em insalubridade. Então, o tratamento é óbvio que a gente tem tratamentos de cunho medicinal, ou seja, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um terapeuta, que seja, que no Brasil é aceito. Existe um tratamento nesse sentido. Agora, o tratamento que eu estou propondo aqui é um tratamento de cunho espiritual, onde a gente põe a mente como um objeto de estudo durante todo o nosso dia e compreende com quem que a gente está vivendo. Com quem como? Eu não sou minha mente? Não. O que é você, o que é seu não é você. Então, você está vivendo com uma ferramenta que está fora de controle. É como se a gente estivesse dirigindo um carro, a gente não está sacando que a gente está dirigindo um carro e a gente está conversando sem a mão no volante, sem saber onde é o freio. E daqui a pouco a mente leva a gente para um abismo e a gente está acelerando sem saber. Então, como é que a gente coloca essa mente como um objeto de estudo e sem se culpar? Não é um lugar onde a minha mente é menos ou é mais, ou a minha mente tem. Não é. É simplesmente um autoestudo. A mente ela pode ser uma grande ferramenta ou um grande obstáculo, mas ela precisa ser vista. E um lugar para que a gente veja essa mente com cuidado é analisar o silêncio que ela é capaz de suportar, o silêncio que ela é capaz de ouvir e o silêncio que ela é capaz de compreender. Porque Deus não fala direita, esquerda, sobe e desce agora, agora dá um murro na cara do coleguinha. Ele não fala desse jeito. Deus fala de um jeito silencioso e sempre compassivo, inclusive com o agressor. Deus, e você reserva a palavra aí que você tem para Deus. Um grande mistério, uma deusa, um orixá, você reserva a palavra. O ponto é, a fala vem no silêncio. E como que você lê esse silêncio vai depender da sua fluência no silêncio. E a fluência no silêncio não vem com uma aula semanal no idioma. Quem já tentou falar uma língua aqui, indo uma vez por semana aprender japonês? Conseguiu falar japonês assim? Sânscrito, vou estudar sânscrito. Vai lá uma vez por semana. Não abre a apostila até a próxima aula. Vai falar inglês desse jeito, vai falar espanhol desse jeito que seja, italiano. Não, você vai ter que realmente se debruçar no idioma. Então, para a gente se debruçar no idioma do silêncio, a gente vai ter que ter várias aulas. E as aulas, elas não são, ao contrário do idioma convencional, que a gente vai em um lugar. A gente vai para dentro. E vai para dentro não significa que a gente se isola necessariamente. A gente pode passar por períodos de retiro, mas no dia a dia a gente consegue se enxergar. No dia a dia, se a gente estiver atento e atenta, a gente consegue estar observando a mente. E outra vez, tratando essa mente de uma consciência para uma mente inferior, entendendo qual é a hora de não atender quando essa mente fala. Responder com silêncio a gente mesmo para essa mente. Então a mente diz: vamos comer mais, vamos dormir mais, vamos ter mais prazer, vamos sair. Não vamos mais para isso que causa um desconforto no ego. Vamos para aí. Você olha para aquela mente e você silencia. E você segue o seu caminho na senda. Esse é um começo de silêncio. Mas lembra, a gente quer uma fluência no idioma. Não é uma vez por semana, não é 5 minutos por dia. Não são 5 minutos por dia que a gente vai conseguir fluência. A gente vai ter que se debruçar mais, mais e mais. A fluência não vem desse jeito. Lembra, a gente quer falar a língua de Deus. A gente quer entender a língua de Deus. Olha a sua mente, observa a sua mente. Faz silêncio. Permite isso. E treina para o silêncio. Treina para o silêncio no seu dia a dia. Treina no silêncio no quanto você suporta o som que está ao teu redor também. Porque o silêncio ele não é o oposto. O silêncio ele tem uma particularidade com a própria vida, né? Ele não é o oposto do barulho. O silêncio é como se fosse uma tela em branco, aonde todo som pode existir, emergir e de novo repousar. O silêncio está ali, assim como a vida está ali. Nasceu, a vida está ali. Morreu, a vida está ali. Compreendem? É uma língua, e por isso que é a língua de Deus. Ela está além do paradoxo da dualidade.
Ela é soberana, essa língua. O silêncio é soberano, é o pano de fundo. Então, como que é que a gente vai para o pano de fundo? É como quebrar uma maré. Vocês já tiveram no mar para quebrar a arrebentação e passar? Essa parte de quebrar a arrebentação é encontrar esse silêncio. O silêncio sempre está lá, mas no começo dá a impressão que a gente só está no barulho da arrebentação. Precisa conseguir passar. E é isso que a gente quer. Aos poucos, silenciar a mente, ter uma mente saudável, não uma mente que mande a gente fazer loucuras e a gente inconsciente fala: tá bom, vamos fazer loucuras, vamos espancar o coleguinha, vamos odiar o mundo, vamos fugir do mundo, vamos nos depreciar também. Eu não mereço, eu não posso, eu já fui traído, traída, não vou ter mais um envolvimento que seja corporativo, pessoal, que for por causa do meu passado. É tudo a mente, a mente, a mente, a mente. Então coloca silêncio nessa mente. Para a mente poder ser um receptáculo do que Deus está falando para você agora. Do que Deus está falando em termos de, olha o presente que eu tenho para você. Olha aqui agora uma nova chance. Olha aqui uma bênção. Olha aqui uma graça. Uma graça no mundo que, através do mundo, leva a gente para o espiritual. Mas outra vez, coloquem clareza. Não é uma vez por dia, durante 5 minutos em silêncio, num aparente silêncio, que a gente vai ter essa fluência. Não é uma vez por semana estudando silêncio que a gente vai ter fluência. Vai ter que ser constantemente, 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 escutando o idioma. Não é isso que a gente faz quando a gente está aprendendo um outro idioma? A gente não fica escutando aquele idioma. Então, escuta o silêncio. Mas coloca isso diariamente e vê, à medida que você faz esse estudo de uma forma muito mais elaborada, não só o seu pensamento, mas a qualidade da mente. Existe uma transformação da mente e existe uma mudança na qualidade da mente. Segundo os tibetanos, essa mudança na qualidade da mente é como se fosse a concentração que antecede a meditação. Porque antes da meditação precisa existir uma mente que consegue pensar em um único objeto. Por isso que uma das meditações tântricas do Tibete é justamente a gente ficar pensando em uma única deidade, ou ficar pensando no mestre ou na mestra, na orientadora, e perceber o quanto a gente é capaz de se concentrar nisso. Isso também é um exercício para fazer durante sua meditação. Você para 5 minutos, você consegue sustentar aquele pensamento? Por exemplo, a gente fala assim: eu vou sustentar o pensamento em um ensinamento. Então, eu vou refletir sobre isso que a gente falou agora, do que Jesus respondeu para Pôncio Pilatos, esse silêncio. Como que eu interpreto isso? Nem que seja a base de interpretação. E percebem como a mente não sustenta. Mas vão percebendo que, à medida que você faz esse exercício, por mais tempo a mente vai sustentar. Todo objeto de estudo dentro desse exercício tântrico tibetano é para a gente realizar o quanto a mente consegue concentrar. Porque como a gente está falando de meditar 2 horas, por exemplo, se a mente não consegue nem ficar num objeto que ela consiga pegar com os sentidos, ou seja, com sentidos a nível sutil, de escutar o que aquele professor, aquela professora fala, de ver aquele professor, de sentir o cheiro, de repente, que vem do incenso na aula daquele professor. Entende? Como é que eu não consigo pensar nisso durante algum tempo e eu quero ficar 2 horas, 8 horas, ou até mesmo estar consciente no meu sono? Percebem? Então, a concentração antecede. Da mesma forma que esses estudos da qualidade da mente antecedem o próprio silêncio. A mente é um labirinto. E a gente se dedica pouco tempo a ela. A gente se dedica geralmente a socar, empanturrar essa mente. E aí, óbvio, a gente também se sente dessa forma. Porque a mente, sem ela estar estudada, a gente se identifica com ela e a gente pensa que é ela. Então, é um estudo fino e profundo, mas que pode salvar a gente nas pancadas da vida. Porque nas pancadas da vida, se do lado de dentro você está estruturado e estruturada, você passa. Não é assim? Pensa na sua vida as coisas, não se insensibilizar, mas as coisas que lá atrás te provocavam e que hoje você olha e diz: eu passo por isso, não com tranquilidade, mas com atenção.
Porque em lugares que são muito difíceis, você precisa de mais atenção. E se você coloca atenção, você não tomba. E lá atrás você tombava. E de repente esse tombo era alguma coisa, uma crise compulsiva, ou o que quer que seja. E hoje não, você já passa por aquilo com tranquilidade. Você passa por aquilo desejando bem para a pessoa. Ou pelo menos não desejando mal. Você passa por aquilo entendendo que a pessoa está vivendo alguma coisa difícil. E por isso que ela está ferida e ela fere outras. Mas que isso não diz respeito a você. No final do dia, é entre cada um e Deus de novo. No final do dia, tantas vezes que a gente, tantas coisas que a gente vive, não é entre aquela pessoa e a gente. É sobre a ilusão que a pessoa tem, que é sobre ela. Então deixa que seja sobre ela. Deixa que seja sobre você, sobre Deus. Traz o silêncio e passa contemplando. Sabe quando a gente tá vendo um filme e de repente tem uma cena triste? E se a gente tá muito envolvido com o filme, a gente não começa a chorar, de soluçar? É assim que a gente faz na nossa vida, com o drama do nosso ego. Agora, se você dá um passo para trás pro seu espírito, sem desassociação, simplesmente com lugar de respiração, a gente não vai se envolver a nível de desespero. A gente vai olhar e falar: nossa, mais uma cena do filme da minha vida. Agora, o filme da sua vida não é o filme da palavra que intitula a gente enquanto nome. O filme da nossa vida é o filme do nosso espírito. Então, toma essa distância um pouco. É só mais uma paisagem, entre tantas paisagens da sua travessia na Terra. Agora, para isso, precisa estar num lugar de silêncio. Precisa estar num lugar de estudo. Precisa estar num lugar estruturado, centrado dentro de si. Senão, tudo que a gente faz é ficar projetando o passado na frente, é ficar projetando o inconsciente nos outros, é ficar resolvendo a mãe em cada feminino que aparece, resolvendo o pai em cada masculino que aparece. São só projeções, são só mentes histéricas, neuróticas, que é o que a gente está vendo na nossa sociedade. Então, por favor, eu gostaria que a gente tivesse essa fluência no silêncio e que a gente entendesse que é um idioma complexo. Não é um idioma como a gente pode. Não, o espanhol eu nunca estudei, mas eu entendo. Parabéns, estamos junto. Agora, como que é que a gente vai estudar o chinês e ser fluente no chinês de um dia para o outro, né? Com exceção de quem tem aí a linhagem na China, ou seja, os antepassados na China. Então, é ter paciência com a gente, mas ter paciência sem ser negligente. E aí ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade para lidar com a vida. Não persiga qualquer coisa que o pensamento te diz. Dá silêncio para sua própria mente. Silêncio no ódio, na raiva, na vingança. Silêncio na depressão. Silêncio para passar centrada, estruturada, estruturado, centrado, pelo que quer que seja. E se debruça nesse estudo. Não aqui só, durante todo o seu dia. Então, hoje, especialmente, observa como você pensa. Observa esse próximo pensamento que você não sabe qual vai ser, para você entender qual lugar você está com a sua mente. Entende se essa mente não quer fazer nada, se essa mente quer fazer tudo, se essa mente consegue parar, aceitar o que vem, o que vai. Observa, sem julgamento, só observa para você saber que casa você está morando. E aí, então, a gente vai falar da reforma. Mas qualquer casa que você mora, ela precisa estar pintada pelo silêncio. Ela precisa ter móveis de silêncio. Ela precisa ter o som do silêncio. Ela precisa acomodar você de uma forma que você manifeste o divino. E não que essa casa silencie o divino. Silencie no calar e não no silêncio que é sagrado. Temos um exercício para hoje e para algumas semanas e alguns anos. Que bom. Agradecida pela escuta atenta, pela consciência, pela nossa partilha. Então vamos tentar fazer um silêncio aparente, agora que a gente sabe que a mente está gritando. Vamos alinhar nossa coluna, fechar os nossos olhos. Trazer pela nossa respiração uma atenção para o aqui e agora. A respiração é sempre no presente momento. E a respiração deflagra a mente.
A gente consegue ver a mente de uma pessoa e a nossa própria mente através da respiração. A gente consegue ver se a pessoa está num lugar apertado do lado de dentro pela respiração dela. E a gente também consegue conduzir a mente pela respiração. Então, sem atenção, a respiração deflagra a mente. Com atenção, a respiração conduz a mente. Então, agora, através da sua respiração, conduz tua mente. Conduz tua mente ao silêncio. O silêncio não é deixar de pensar. O silêncio é não se identificar com o som, com o barulho por vezes. Portanto, aqui, portanto, agora, a respiração é a atenção nesse rádio, nessa televisão ligada do lado de dentro. É a atenção que essa TV, que esse rádio está ligado, está ligada. Mas a sua identificação é com o silêncio. A mente sempre vai pensar. Você entra na casa de alguém e essa TV, esse rádio ligado está. Você se concentra e ouve o que a pessoa te diz. Quando você entra dentro de você, nessa casa temporária que tantos de nós se identificam tanto sem perceber que é hotel e pousada para o espírito, você percebe que também existe algo ligado, algo que não cala. O seu trabalho é a identificação com o silêncio. É concentrar não no que essa mente diz freneticamente, de bom ou de ruim, mas se identificar com o silêncio. Com o silêncio que, inclusive, permite a fala dessa mente. E dessa maneira, da mesma forma como quando você entra na casa de alguém com esse eletrodoméstico ligado e sua concentração vai para a fala dessa pessoa, e que a qualquer instante de desatenção você desvia outra vez para esse barulho na casa dessa pessoa, você na sua mente perceba que o tempo todo Deus está falando com você através do silêncio. E que você precisa de atenção para escutar. Nem sempre para falar, mas para escutar. Através da sua respiração consciente, você se concentra para ouvir. E como exercício nos próximos momentos, conta serenamente
8 tempos para inspirar e 8 tempos para expirar. Percebe que para isso você precisa vencer sua própria ansiedade, para prolongar a tua inspiração. Para expirar nesse tempo tudo que existe dentro de você. Durante o seu dia, usa isso como um exercício, uma ferramenta para sua concentração, nos momentos que a vida te permitir. E percebe o quanto você sustenta a concentração nessa contagem. Quando a mente facilmente conseguir se concentrar na contagem de algo externo, de uma identificação primeira que ela tem, que é o corpo físico, então cada um e cada uma está pronto, está pronta. Para em vez de colocar a concentração em algo físico, colocar a concentração em algo sublime, como um pensamento. O treinamento da mente exige paciência e resiliência. A fluência no silêncio exige o mesmo. As recompensas desse treinamento vão além de uma musculatura momentânea, estética, que o externo ofereceria para o nosso corpo físico. Cada vitória da consciência sobre a mente transcende anos. E até vidas. Portanto, se dedica, se percebe, e transfere a sua ambição, a sua aspiração pelas coisas do mundo, esse desejo pelas coisas do mundo, transcende por essa aspiração, por essa ambição espiritual, de maestria particular. E assim encontra paz na sua mente, nos teus pensamentos, no seu corpo físico. E que essa paz, essa tranquilidade, esse centramento façam com que você atravesse o que for. Porque dessa forma você não se centra em você, mas no silêncio de Deus em você. Para que Deus fale, para que Deus pense, para que Deus haja através de você. Nas palavras do apóstolo, para que um dia cada uma e cada um, vitorioso e vitoriosa sobre a própria mente, possa perceber que já não é si que vive, mas sim o divino, o grande espírito, o grande mistério, Deus, a deusa, que vive através desse que se venceu, dessa vitoriosa que se venceu.
Inspirando, expirando as palmas juntas. Namastê. Abrindo os olhos. Gente, o tema é muito longo e tem outros momentos dele que a mente muda também, como ela está intimamente ligada ao sistema endócrino e o envelhecimento vai provocando mudanças na forma como as glândulas se manifestam. É também um estudo que a gente pode trazer, apontando não só a menopausa na mulher, mas também as mudanças quando a gente muda de fases. Dentro do conceito da Índia, que vai de mãos dadas com a Ayurveda, a gente tem 4 fases de vida. E essas fases de vida, aliadas à mente, reproduzem para nós os momentos de vida onde a gente constrói, desapega, se retira. E talvez seja um outro momento para a gente também se debruçar sobre isso. Por hora, tentem, por favor, observar a mente, se concentrar primeiro num objeto externo e a respiração está no presente momento. À medida que isso vai ganhando maestria, coloquem isso de um lugar para dentro, mas se ganha maestria nisso ao longo de anos. Eu vou comentar com vocês uma breve instrução tibetana que eu recebi, que foi pedido que de ano em ano eu aumentasse um tempo da minha inspiração. Então, olha só, um ano para mudar um tempo. Então, em vez de 7 tempos, eu vou fazer em 8 tempos. Mas ano por ano. Então, percebam, ou seja, não é alguma coisa. A instrução tântrica e tibetana, o estudo da mente não é um estudo de pressa. Então, eu vou enfatizar isso aqui. É um estudo profundo e eu já avancei todos os horários que eu não devia ter avançado. Mas eu só quero colocar a pontuação, a ênfase. Por favor, tenham paciência consigo. Não tenham pressa nisso. Realmente se dediquem, porque o prêmio para isso é algo muito maior do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer para nós. Me calo para a gente pelo menos falar Hare Krishna hoje na Bhagavad Gita, senão eu vou até às 8 horas da manhã falando isso. Obrigada pela paciência, tomara tenha feito sentido para vocês. Não vou avançar muito na Bhagavad Gita, mas quero só que a gente firme o ponto do estudo. Então vou trocar de link, dá tempo para vocês se espreguiçarem, por favor, retornem. Muito agradecida pela paciência. Beijos. Namastê.